E aí, tudo certo? Então, essa introdução aqui do vídeo ela vai ser um pouco mais longa do que introduções normais de outros vídeos, porque a figura que a gente vai estar discutindo aqui é uma figura um tanto quanto especial. O Christian, ele é essa subcelebridade que existe nos Estados Unidos, que ela simplesmente não existe aqui no Brasil. Existem coisas parecidas aqui no Brasil, mas nada assim no tamanho que é o Christian e no absurdo que é toda a trajetória dele na internet. E no que se tornou, cara. Que conclusão teve toda essa saga do Christian, entendeu? Então, eu tô fazendo isso aqui para vocês entenderem qual é a vibe desse cara. Porque ele é uma pessoa, tá resumindo aqui para vocês então, ele é uma pessoa assim de uns 30 varados anos, tá ligado? Que ainda age como uma criança completa. Que ainda assiste desenhos infantis, e é um fanático por Sonic, tão fanático que o cara criou a própria HQ dele com um tema meio que de Sonic, né? Ele fez ali uma mistura de personagens, né? Acho que ele misturou as duas coisas que ele mais gostava na época, que era Pokémon e Sonic, né? Então ele foi lá e fez o Pikachu Sonic, o Sonic Pikachu, o Sonic 2, que ele chama. E essa HQ foi um dos motivos que ele ficou famoso. Teve um outro um pouco antes que ele começou a reverberar aí na internet, mas eu acho que essa aí foi mesmo a que deu o pontapé mesmo para o pessoal ter visão dele, ter conhecimento sobre quem que ele era, que foi dessa HQ, que é uma HQ autobiográfica sobre a vida dele, né? Só que dando para parecer que é uma HQ mesmo infantil sobre aquele personagem Sonic 2, mas que na verdade o que ele está querendo comunicar é justamente a vida dele. Então vamos usar, por exemplo, teve uma época da vida dele que ele teve um grande problema na universidade dele, com a reitora da universidade dele, que estava basicamente ameaçando de expulsar ele por conta das merdas que ele fazia. Que inclusive tem a ver com o primeiro motivo dele ter ficado famoso na internet, que é o Love Quest, que é a quest de amor dele, procurando uma namorada. O cabra simplesmente chegou e pregou um bagulho no meio do mural ali da faculdade, falando que ele queria achar uma namorada, e é o bagulho mais bizarro que existe, tá ligado? Até racista em bons momentos, para falar a verdade. E, enfim, vocês vão acompanhar, eu vou entrar mais detalhadamente nessa história mais pra frente, mas é essa figura que a gente tá falando aqui, é essa figura que a gente está falando nesse iceberg. No começo vai parecer muito que ele é uma vítima, e em muitos momentos ele de fato é, mas em muitos momentos ele consegue ser também uma pessoa extremamente desprezível. Extremamente desprezível. Eu não vou dar nenhum spoiler sobre o desfecho dessa grande saga, né, que eu vou estar contando aqui para vocês, mas se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que fim levou essa pessoa, que fim levou Christian, ou Christine Chandler, né, como ela é denominada hoje em dia. Ah, e outro adendo muito importante também, eu vou estar usando o pronome masculino por completo, em toda a saga, até mesmo quando ela fizeram a transição de gênero. Por quê? Isso é muito debatido entre a comunidade do Christian, entre os Christorians, tá ligado? Existe isso? É, existe. São o pessoal que é historiador justamente do Christian, da vida dele. Ele é a pessoa que é considerada mais documentada na história. E muito provavelmente é mesmo. A gente tem coisas assim desde a infância dele até hoje em dia. Tudo tá na internet. Documentos, tá ligado? Que é dele, que é privado dele, tá tudo na internet. Como isso vazou, assim, foi por meio de hackers, trolls, ele mesmo vazando, entendeu? Mas enfim, voltando ali ao assunto, que é um assunto importante que eu preciso falar aqui, eles consideram que o Chris ele não é uma pessoa trans de verdade. Por que eles consideram isso? Porque o Christian claramente só fez a transição de gênero para conseguir ter relacionamento romântico com outras mulheres heterossexuais, com a desculpinha de ah, não, eu sou mulher, não tô te assediando aqui, tá ligado? Eu posso passar a mão, não sei, e tudo mais. Esse, de fato, é um argumento que faz mesmo sentido, e vocês vão ver de acordo com o iceberg, mas nas outras partes, nessa parte a gente não vai estar entrando muito, porque é um arco, né, mais recente isso daí. Mas eu também vou estar considerando que é o que o KickWiki, que é a wiki do Christian, considera também de uso os pronomes masculinos. Eu também vou estar usando os pronomes masculinos, até porque fica mais fácil.
porque senão eu vou ter que começar com o pronome masculino e depois mudar para pronome feminino. Fica um pouco mais complicado. Não só por isso, mas também por aquele outro motivo que eu falei. Tudo certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido quem que é essa figura. E aí a gente já pode ir pro iceberg e aproveitem aí o vídeo. Bob e Barbara se conheceram no Mary's Pub, em Richmond, em uma noite de 1979. Barbara estava lá com amigos e Bob estava cantando em um grupo sing-along na noite. O amigo de Cole, o filho de Barbara, Chuck, que trabalhava no bar, lembra-se vividamente deles como dois idiotas bêbados. De acordo com Chris, Barbara foi quem se aproximou de Bob. Segundo ele, ela o perseguiu pelo corredor. Eles se casaram em 1980. Chris afirma que Barbara, em suas próprias palavras, casou-se com ele porque ele era dono de uma casa. Mais tarde, naquele ano, Bob foi transferido de Richmond para Charlottesville. Eles se estabeleceram no subúrbio periférico de Rookersville. Christopher Weston Chandler nasceu em 24 de fevereiro de 1982, no Hospital Martha Jefferson em Charlottesville, na Virgínia. Seus pais, Robert e Barbara, trabalharam como engenheiros na Western Electric e como funcionários de escritório na Virginia Power, respectivamente. Embora pouco se saiba sobre a infância de Chris, os documentos sobre o autismo revelaram que ele estava atrasado em sua habilidade de linguagem, o que se tornou seu primeiro sinal de autismo. Chris afirma que sua primeira palavra foi macaco e foi pronunciada a 6 semanas de idade. E ele continua orgulhoso desse feito até os 30 anos, independente de quão obviamente improvável e fisicamente impossível seja ser verdade. O cérebro literalmente não consegue entender inglês até as 6 semanas, desconsiderando as cordas vocais infantis. Entre as idades de 1 e 7 anos, Chris não falava nada e teve que visitar a Universidade James Madison para fazer terapia de fala, onde conheceu seu primeiro amigo, Joshua Martinez. Ele foi diagnosticado com um grau mais baixo de autismo, com um médico projetando, pelo menos de acordo com Chris, que ele nunca conseguiria chegar ao ensino médio, muito menos seria capaz de escrever seu próprio nome. No entanto, Chris conseguiu atingir esses marcos cognitivos a tempo. Durante a década de 1980, Christopher foi companheiro de brincadeiras de Sarah Nicola Hammer. Um dia, ela o convenceu de que o Gasparzinho, o fantasminha camarada, morava no forro, embaixo de sua casa, e quando ele rastejou até lá para olhar, ela o trancou, dando início à carreira de Chris, sendo trollado. Aparentemente, ele não guarda qualquer ressentimento sobre isso, possivelmente só porque ela é uma garota bonita. Se um cara ou uma garota feia fizesse isso com ele, Chris com certeza juraria vingança. A babá abusiva era uma babá da vizinhança de Chris, com o sobrenome Roche, que cuidava de Chris quando ele tinha apenas 18 meses. De acordo com Cole, Roche era inadequada como babá, mas Bob e Barbara deixaram Chris sozinho com ela todos os dias durante anos, enquanto eles saíam para beber. Ela supostamente o trancou em uma sala cheia de brinquedos enquanto cuidava dele, porque estava com raiva dele. De acordo com Chris, ele ficou tão traumatizado com o incidente que não falou durante 6 anos. Chris culpou este evento pelo seu autismo
embora as evidências sugiram que é uma doença congênita e não algo induzido por trauma emocional. De modo geral, a idade em que Chris foi supostamente abusado é mais ou menos a mesma época em que os sintomas do autismo começam a se manifestar de qualquer maneira. Uma vez, no mailbag, Chris evitou essa explicação para sua condição, referindo-se ao mito popular que liga o autismo à vacinação infantil. Também existe uma teoria de que Chris, na realidade, não teria maneiras de descobrir que isso aconteceu, então, portanto, é mais lógico deduzir que foi a Bárbara ou o Bob que contou isso para ele, e talvez isso nem seja verdade. Muito provavelmente, Bárbara, pelo seu histórico de mentiras e manipulações emocionais, provavelmente estava tentando esconder alguma negligência que ela havia cometido com Chris durante essa época. A escola primária Nathanael Green é uma escola primária em Starkville, na Virgínia, uma cidade de somente 192 acres, que consiste basicamente em um cruzamento de rodovia. A escola levava o nome do herói da Guerra de Independência americana, Nathanael Green, e o Chris frequentou aulas da 4ª série nessa escola e até hoje ele sempre escreve incorretamente o nome da escola como Nathaniel Green e não Nathanael Green. O Bob tirou o Chris da escola depois que Chris foi supostamente abusado pelo diretor e por outros funcionários da escola. Chris uma vez disse que o diretor, junto de outros funcionários, o prenderam no chão, imobilizando seus braços e pernas. Com base no abuso físico de 5 membros do corpo docente, os pais de Chris levaram o caso até o tribunal do condado de Greene. Depois que o conselho escolar ameaçou tirar Chris das escolas regulares, Bob e Chris mudaram-se para o condado de Chesterfield. No início de 2019, Chris começou a revelar uma outra versão dessa sua história, alegando que o diretor na realidade era um pedófilo. Ele trouxe à tona todo esse elemento da história no seu vídeo Captain's Log de 21 de janeiro de 2009, onde deu a entender que ele havia descoberto memórias reprimidas. Mais tarde, Chris entrou em mais detalhes em uma call no Mumble 3, tentando justificar a sua homofobia usando esse evento como desculpa. A veracidade dessa versão na realidade é bem duvidosa, devido à forma como Chris se expressa no vídeo e na call, sem contar que quando ele entra em mais detalhes acerca sobre o que havia ocorrido, ele sempre cai em diversas contradições, contando sempre uma versão diferente da mesma história. Como o Tribunal do Condado de Greene tinha dado a ideia de banir o Chris de escolas regulares, os pais de Chris, após se mudarem, decidiram não colocar o Chris em nenhuma escola regular e também não decidiram levar ele para uma escola para pessoas especiais, porque eles tinham a falsa ideia de que essas escolas eram na realidade uma espécie de hospício e as crianças acabavam sendo maltratadas nesse tipo de estabelecimento. Por isso eles decidiram por educar o Chris em casa mesmo, com professores particulares, o que acabou levando então que Chris fizesse essa prática de homeschooling durante uma boa parte da vida dele, começando a frequentar uma escola verdadeiramente regular somente no ensino médio. Aos 10 anos, Christopher Weston Chandler mudou seu nome para Christian Weston Chandler, como resultado dos acontecimentos de dezembro de 1992. Seu nome só foi legalmente alterado no final de 1993. E dada a importância que Chris atribui ao seu nome, não é de admirar que ele continua a considerar este um dos acontecimentos mais significativos da sua vida. Chris acredita sua mudança de nome a Leonard Bernstein, que é um urso animatrônico de um programa musical apresentado em shoppings e em outros locais. Durante uma viagem de compras a Richmond, a família Chandler encontrou o show de Bernstein no shopping Regency Square. Chris ficou evidentemente fascinado pelo espetáculo e, devido à iluminação daquele dia, recebeu considerável atenção do animatrônico. O personagem de Leonard ele foi projetado para ser totalmente interativo e conversar com o público por meio de um operador humano nos bastidores. O artista que operava Leonard perguntou seu nome a Chris e interpretou mal Christopher como sendo Christian.
Chris e sua família parecem atribuir este erro ao sotaque inglês de Leonard. Por motivos que só ele entende, Chris adotou o novo nome e insistiu em ser chamado por ele. Em 29 de dezembro de 1993, o Richmond Times-Dispatch publicou um artigo superficial sobre o incidente. A história estabeleceu uma conexão entre a experiência de Chris com o urso e seu sucesso em encontrar uma escola e ganhar o sorteio de Sonic the Hedgehog Watch and Win Sweepstakes, e relatou também a decisão da família de iniciar o processo legal para renomeá-lo. Também citou o pai de Chris, Bob, admitindo que queria chamar seu filho de Christian desde o começo, mas acabou por desistir da ideia na época. Em 2016, Chris também mudou legalmente o seu nome pela segunda vez para Christine Weston Chandler. 2 anos depois, ele diria que seu nome completo era na verdade Christine Weston Chandler Sonic 2, mas não entrou com pedido para adicionar Sonic 2 ao seu nome. O Sonic the Hedgehog Watch and Win Sweepstakes foi um concurso realizado em 1993 para promover o primeiro desenho animado de Sonic the Hedgehog, o então chamado Adventures of Sonic the Hedgehog. O grande prêmio do concurso era uma maratona de compras na loja KB Toys de aproximadamente $1.000. Foi concedido a pelo menos 2 vencedores sortudos, um dos quais era o Chris. A outra vencedora do concurso foi uma menina de 6 anos da Califórnia que decidiu dividir o prêmio em dinheiro com seus colegas de classe. Este evento marca o auge da vida de Chris e o primeiro indício de seu futuro declínio como o adulto infantilizado que conhecemos hoje. Seus pais estavam esperançosos de que essa vitória certamente o prepararia para um sucesso futuro, o que os levou a entrar em contato com a mídia local. Essa foi a primeira aparição de Chris na televisão, bem como sua mais antiga aparição conhecida em qualquer tipo de vídeo, e no ar 11 anos antes da fundação do próprio YouTube. Ocorreu logo após o incidente God Bear e a mudança de Chris para os subúrbios de Richmond. O segmento do DVD de Chris é parcialmente visto 2 vezes, pois foi repetido e regravado em uma edição posterior do mesmo noticiário. O vídeo mostra várias coisas reveladoras, como as habilidades verbais e o senso de moda de Chris não melhoraram ou mudaram muito desde seus 12 anos. Na verdade, as únicas coisas que de fato mudaram visivelmente foram sua idade física. Alguns argumentam que essa competição foi o que acariciou seu enorme ego. O autismo de Chris também é muito evidente, visto que seu contato visual é muito inconsistente enquanto ele fala. Curiosamente, Chris é descrito como residente de Charlottesville, embora morasse em Richmond na época. Os âncoras estão visivelmente impressionados com o fato de Chris supostamente dominar os videogames. Essa afirmação veio de Bob, que não teria a menor ideia de como é dominar um videogame. Exactly what Sonic the Hedgehog cartoon and listen to what Sonic says at the end of it and write it down for a whole week. Good evening, friends, and welcome to the Christian Chandler Show. I am your host, Christian Chandler. Song of Christian foi um poema que Chris, aos 16 anos, teve que escrever para uma aula. Chris baseia seu poema parcialmente em Song of Myself, de Walt Whitman. É também o nome de um vídeo que Chris produziu sobre isso em 15 de maio de 1998, o primeiro vídeo que Chris produziu, onde mais tarde apareceu em seu DVD caseiro. Nele, Chris recita seu poema em um ambiente extremamente escuro. Ele se enfurece com o F que tirou na escola para o projeto. As cores escuras são resultado do esquecimento de usar iluminação adequada, afinal naquela época as câmeras de vídeo não vinham com recursos de visão noturna, e dos limites técnicos do modelo que ele estava usando. Ele também se esquece de pensar em algo interessante para dizer antes de a câmera começar a filmar. Independentemente disso, a voz de Chris aos 16 anos, em comparação com a de hoje, soa mais consistente e comum, e parece que ele está realmente tentando colocar esforço em seu discurso, em vez de criticar as palavras sem pensar. Embora ele ainda gagueje um pouco,
O vídeo é filmado em preto e branco e tem qualidade de vídeo turva. As fitas de VHS sugerem que isso foi filmado com uma Tyco Videocam, uma filmadora em preto e branco do final dos anos 90, que era operada simplesmente conectando-a a um videocassete e usando uma fita virgem para gravar a filmagem. Deve-se notar que aos 16 anos, Chris não parece compreender completamente a concepção de um bebê, expressando a crença de que há uma chance de Bob e Barb terem um filho com as idades respectivas de 70 e 56 anos. A Week with Christian W. Chandler, ou também conhecido como A Week with Christian Chandler, foi um trabalho de colégio que ele fez reportando, escrevendo e documentando a vida que ele tinha no seu colégio. Muitas pessoas falam, né, e acreditam que isso aí foi feito por ele mesmo, não foi um trabalho que foi dado pelos professores dele. E ali ele registrou muitas das coisas que ele fazia no seu colégio. Ele documentou o período de 29 de abril até 5 de maio de 2000, enquanto Chris ainda tinha 18 anos. E o engraçado disso tudo é que ele fez um copyright desse documento, desse documentário que ele fez sobre a semana dele. E durante todo o documentário ele fala de várias coisas. Ele tem até um momento que ele fala de Christian Favorite Hits, e ele até tem a primeira aparição do Sonic 2. Ele aparece justamente nesse documentário, nesse documento que ele escreveu, registrando ali os períodos de escola dele. O Chris ali, ele fala várias vezes que ele dormia nas aulas, o que demonstra que ele era uma pessoa extremamente preguiçosa, e isso é algo que vai ser bem mais recorrente na sua vida adulta, e até mesmo ele participou de vários aulas para aprender comportamentais, para aprender a se comportar em sociedade. Entretanto, ele diz nesse documentário que ele passava a maior parte do tempo lendo livros e não prestava muita atenção nas aulas, algo que provavelmente teria sido muito bom para ele no futuro se ele tivesse prestado atenção nessas aulas, porque ele claramente tem vários problemas comportamentais. Tem até um episódio muito engraçado nesse documentário, que ele chama as pessoas do ônibus dele lá da escola de pessoas slow in the minds, ou seja, pessoas retardadas. Não sei por que ele chega a essa conclusão. Eu acho que por conta dele ser uma pessoa que não consegue se comunicar muito bem com as outras pessoas, ele acaba tendo essa impressão dessas pessoas, uma espécie de inveja que ele tem sobre seus outros colegas. Hotel Rick Ricardo, também traduzido como Hotel Rich Ricardo, é um trabalho de aula de espanhol da Manchester High School datado de 12 de março de 2000, em que Chris descreve um hotel como ele o administraria. Os do site divulgados por Clyde Clash em outubro de 2009, e a coisa toda é uma combinação bizarra da versão horrível do espanhol de Chris, combinada com a ingenuidade relativamente inocente de uma infância aparentemente normal, como demonstrado ao escolher habitar seu hotel fictício com personagens infantis de videogame, comum entre crianças de até 8 anos, o que deveria realmente dizer algo sobre a maturidade mental de Chris, já que ele escreveu isso quando tinha apenas 18 anos. Chris também se inclui ao listar atividades para funcionários e clientes, embora nem sempre esclareça quais são quais. Entre outras atividades mundanas, como Chris jogando videogame com Sonic the Hedgehog ou Amy Rose indo às compras, é uma menção extremamente comovente da mãe de Chris ficando brava e gritando com seu pai. Digno de nota é que Chris se coloca na categoria dos grandes artistas, ao lado de Michelangelo e Da Vinci. Como os Pokémons entraram em nossas Pokébolas é um conto de Chris escrito em seu último ano do ensino médio. Nele ele tenta estabelecer alguma forma de mito de criação para o universo Pokémon, o que, coincidentemente, existe um oficial agora. Além disso, o próprio título está errado, já que a história apenas explica como os Pokémon surgiram, não menciona nada sobre as Pokébolas. Aparentemente, essa tarefa agradou a professora do Chris, e o fato dele ter recebido uma boa nota para isso continua um mistério perdido no tempo.
Manchester High Leaks é o nome do episódio, que aconteceu em junho de 2014, quando o usuário Skyrider91 dos fóruns CWC Wiki começou a vazar digitalizações de vários documentos do primeiro ano do ensino médio de Chris, que iam de 1998 até 1999. Muitas das páginas parecem estar carbonizadas ou até mesmo danificadas pela água. Isso se deve provavelmente como resultado do incêndio de janeiro de 2014. Foi também revelado em novembro de 2014 que estes itens foram obtidos na realidade por trolls que estavam vasculhando o lixo da casa incendiada de Chris. O que, embora não seja algo ilegal, ainda dá credibilidade à visão de que a trollagem de Chris está indo longe demais. É evidente, a partir desses vazamentos, que muitos dos professores de Chris que deram altas para ele, das quais ele indiscutivelmente não merecia, quer eles tenham feito isso por talvez uma piedade equivocada, ou até mesmo medo de serem acusados de preconceito, ou até mesmo por serem só incompetentes, porque dar ao Chris, que tinha faculdades mentais perfeitamente adequadas para o trabalho, um crédito extra e merecido, com certeza contribuiu para o seu grande ego e preguiça geral. Mesmo dentro dessa pequena amostra central de seus trabalhos realizados, fica evidente que o Chris frequentemente deixava de fora sessões que não queria completar. Escrevia redações que deveriam ser dissertativas argumentativas em um tom subjetivo de primeira pessoa e até mesmo escrevia parte do seu trabalho num idioma errado, e isso era muito comum ele escrever em espanhol ao invés do inglês. Mas ainda assim ele conseguia obter pontuações boas e em alguns casos até mesmo perfeitas. Os professores que possibilitaram esse trabalho péssimo provavelmente tiveram as melhores das intenções, mas mesmo que tenha feito Chris, Bob e a Bárbara felizes, certamente não fez nenhum tipo de favor para o Chris ao longo prazo. Isso só fez com que o seu ego fosse ainda mais massageado, prendendo ele nessa visão de mundo infantilizada que ele tem hoje em dia. Christian Favorite Hits. Esse aí é o CD caseiro que desencadeou a criação e estreia da nova recoloração favorita que nós temos do Sonic, que é o Sonic 2. Com a tarefa de criar um encarte para uma caixa de joias para as aulas de design gráfico no ensino médio, Chris se viu mais uma vez lutando pela liberdade de expressão artística. E as regras draconianas do trabalho eram basicamente que ele deveria evitar usar imagens protegidas por direitos autorais. Exigiam, portanto, que Chris fosse criativo. Então, Chris até fala em algum momento da sua vida que ele teve a brilhante ideia, já que ele não podia usar personagens com copyright, de unir o Sonic com o Pikachu, então criando esse amálgama completamente louco que é o Sonic 2. Chris afirma ter tirado o A na tarefa. Os outros personagens da capa são os pokémons Spanolic, Coflingru, Plaustilic, Bugzap, Strongtire, enfim, pokémons originais que o Chris fez. E observe que muitos dos outros desenhos na capa também são combinações nada criativas de pokémon e outros objetos, como a auréola flutuando acima da cabeça de Chris. Quanto ao conteúdo real do CD, a tracklist é, sem surpresa, uma interpretação muito liberal do que constitui um sucesso, sendo composta principalmente por músicas de videogames e trilhas sonoras de filmes. Chris fez um segundo CD e ilustrou a capa dele em 27 de julho de 2000. Embora a capa seja menos nauseante que a primeira, a contracapa é de alguma forma ainda mais bagunçada em comparação com a sua antecessor. Agora sim, finalmente podemos falar desse personagem extremamente icônico da lore do Christian. Sonic 2, também conhecido como Sonic 2 Prime, é o titular e o principal protagonista dos quadrinhos do Christian. Ele é uma combinação bizarra do Sonic the Hedgehog e o Pikachu, e também é uma espécie de filho / amigo imaginário do Chris. A espécie do Sonic 2 Prime, ou Sonic 2, evolui de um Sony e pode evoluir também para um Metonic ou um Ultra Sonic 2. Mesmo que o Sonic 2 original tenha sofrido uma mutação a partir do Pikachu se fundindo com o Sonic, o que sinceramente torna os quadrinhos do Sonic 2 ainda mais complicados.
Sonic 2 é apenas nominalmente o protagonista e personagem central da série de quadrinhos, já que ele foi rapidamente deixado de lado por Chris assim que os quadrinhos começaram a se tornar uma espécie de alegoria para situações da vida real que o Chris sofria. Curiosamente, Chris sempre solicitou que ele dublasse a si mesmo e a Sonic 2 em hipotéticas adaptações de sua obra, mesmo no caso dele conseguir que dubladores profissionais dublassem seus outros personagens. Chris revelou em sua página da Wikipedia que o Sonic 2 ele é um produto de um de seus trabalhos para a aula de computação gráfica. Em março de 2000, Chris teve que criar uma capa de um CD para um trabalho e a imagem do Sonic 2 aparece na capa e na contracapa. Essa capa de CD, inclusive, é a mesma que ele usou na hora de montar os seus próprios hits. E, como dito anteriormente, ele não poderia usar personagens que tinham direitos autorais. Por isso veio a ideia de criar um personagem, entre aspas, novo, né? Por causa da pandemia de Covid de 2019, muitos eventos foram cancelados. Um deles, inclusive, foi o BabsCon, que era uma convenção do My Little Pony na qual o Chris estava muito interessado de participar. E como resultado disso, ele optou por uma forma de escapismo que fez ele acreditar que havia trocado de corpo com Madi-chan. Chris declarou em uma postagem no Twitter em 15 de abril de 2020 que havia também trocado de corpo agora com o Sonic 2. Chris continuou a fazer esse roleplay de Sonic 2 por algum tempo, até que um usuário chamado Kaoi Sandbag fingiu ser um médium e ajudou Chris a escapar dessa sua própria ilusão. Finalmente Chris desistiu de continuar com essa fantasia e em 25 de fevereiro anunciou o seu retorno no Twitter. Quickville é o cenário onde se passa a maioria das histórias de Sonic 2, uma cidade na Virgínia do Norte da qual Chris é prefeito vitalício. Quickville é onde Chris retrata amigos e inimigos de sua vida real em cenários alterados para refletir a sua visão em relação a si mesmo. E como tudo mais que aparece em seus quadrinhos, Chris acreditou por muitos anos que Quickville realmente existia, afirmando até mesmo a certa altura ser prefeito da cidade na vida real. Como uma entidade que Chris acredita ser real, Quickville é só mais uma forma de escapismo usada por ele para compensar sua vida real insatisfatória. Como o próprio nome sugere, Quickville é derivado das próprias iniciais de Chris, Christopher, Weston, Chandler, Ville, e serve como um exercício para aumentar o seu próprio ego. Embora inicialmente se acreditasse que a cidade existia para justificar a presença de sua auto-inserção em Sonic 2, mais tarde foi descoberto que a cidade, na realidade, tinha origem em uma cidade de Lego criada em seu próprio quarto, anterior mesmo à própria webcomic. Na lore das comics, inclusive, o próprio Chris não é o fundador da cidade, mas sim seu pai, e ele a nomeou em homenagem ao filho recém-nascido, sendo no caso o Chris, né? Em novembro de 2017, Chris deixou de ser o prefeito da cidade para se tornar uma espécie de deus de toda aquela dimensão do Sonic 2, por influência dos Idea Guys. Um dos Idea Guys, inclusive, teve a brilhante ideia de enganar Chris dizendo que uma eleição para prefeito iria acontecer. Ele então criou uma enquete no Twitter para que as pessoas votassem no novo prefeito, e os candidatos eram bem peculiares, para dizer no mínimo. Eles eram Brandon Fraser, Mao Zedong, Alison Amber, uma, entre aspas, ex-secretária de Chris, Augusto Pinochet e Vladimir Putin. No final, Brandon Fraser acabou ganhando a enquete e se tornou o prefeito de Quickville. A Piedmont Virginia Community College é a faculdade em que Chris frequentou, uma faculdade comunitária localizada em Charlottesville, na Virgínia. Na PVCC, Chris obteve o diploma de associado em Ciências Aplicadas em Desenho e Design auxiliado por computador. Após 5 anos de estudo, Chris obteve seu diploma, embora se espere que os alunos obtenham diplomas após os 2 anos nessa matéria nos Estados Unidos. Ele também entrou na lista negra do reitor, ou pelo menos é o que se afirma, né, que ele tenha entrado na lista negra do reitor.
Chris provavelmente não queria e não podia frequentar uma escola melhor, né? Então a PVCC foi escolhida como carreira universitária, provavelmente por seus pais, por ser uma faculdade comunitária, a instituição não tem nenhum prestígio e aceita qualquer tipo de candidato e não oferece diploma superior ao de associado. No entanto, devemos agradecer ao reitor de serviços estudantis por ensinar ou pelo menos tentar ensinar a Chris algumas das melhores lições de sua vida. Para seu desgosto, é claro, Chris começou as aulas no PVCC em setembro de 2000. Por razões desconhecidas, até mesmo para Chris, ele originalmente escolheu marketing como uma área de especialização. Ele provavelmente escolheu isso como um meio de aprender como comercializar o Sonic 2. Bob rapidamente transferiu Chris para o curso de CADD, que é o curso justamente de desenho, de design gráfico com auxílio de computadores, provavelmente considerando o objetivo mais alcançável para Chris, sendo este o momento antes de Bob ter desistido de Chris como um adulto funcional, porque claramente Chris não funcionaria como um adulto funcional, tendo um emprego ou qualquer coisa do tipo. Enfim, Chris falou muito pouco sobre sua carreira acadêmica universitária e parece ter aprendido ainda menos. Sabemos que, pela graça de Deus, ele se formou após esses 5 anos. The Love Quest foi a mais longa saga da vida real de Christian Weston Chandler. Seu objetivo era conseguir uma namorada. O propósito declarado da Love Quest era encontrar a mulher que seria seu verdadeiro amor, resolver todos os seus problemas e dar à luz a sua filha, Crystal. A missão que Chris se empenhou em fazer representou um esforço concentrado para fazer tudo ao seu alcance para alcançar a realização romântica, exceto, é claro, melhorar a si mesmo. O catalisador para Love Quest foi o reencontro de Chris com Sarah Hammer, por quem ele tinha uma queda, aquela mesma garota na qual ele era amigo em sua infância. Durante sua mudança de volta para Ruckersville e sua matrícula no PVCC, isso ocorreu em algum lugar entre junho de 2000 e outubro de 2003. Sarah é presumivelmente a primeira mulher a dizer para Chris a boa e velha frase, eu já tenho um namorado. Chris ficou surpreso ao saber que sua amiga de infância estava namorando com Wes Isley. Ao fazer essa descoberta, ele rapidamente desenvolveu um ciúme intenso de Isley, que afinal ele nem conhecia, e um ressentimento em relação a ele que definiria seu estado de espírito para a missão iminente. É claro que Chris, em algum momento, decidiu que Sarah deveria ser sua alma gêmea e teve dificuldade em aceitar que isso não seria uma possibilidade. Em 2005, após o rompimento de Sarah com Isley e o início de um novo relacionamento com William Spicer, ele lidou com a situação de forma mais aberta e pública em Sonic 2. A aceitação talvez tenha sido o resultado do fato dele ter encontrado com Megan, a qual havia se tornado a sua nova obsessão amorosa. De acordo com Chris, a gênese da Love Quest, propriamente dita, foi seu 21º aniversário, no dia 24 de fevereiro de 2003. Nessa data, ele foi expulso da aula de inglês da faculdade após uma briga com seu professor. Chris afirmou que o professor o expulsou simplesmente por causa do seu autismo, o que, obviamente, não tem muito a ver com a realidade. Quando questionado novamente sobre isso mais tarde por uma, entre aspas, namorada, ele se digna a mencionar que pode ter havido algo a ver com caluniar agressivamente os colegas e fazer comentários racistas na sala de aula, algo que é muito comum do Chris ter esses comentários de cunhos um tanto quanto racistas. De qualquer forma, enquanto esperava pela próxima aula, Chris sentou-se e chorou bastante, ressentido por não haver ninguém para confortá-lo como houve em sua formatura. Pouco tempo depois, ele decidiu que precisava de uma namorada. Em outubro de 2003, Chris havia colocado em prática o que era a única ideia sensata que ele poderia ter e que fosse barata, segundo as suas próprias palavras. Sentado no campus da PVCC, segurando uma placa que dizia "Sou um homem de 21 anos, procurando uma companheira solteira de 18 a 21 anos". Esta seria a primeira de muitas versões da placa de atração, como é denominada, uma ferramenta vital na Love Quest nos próximos anos. Em algum momento de outubro, a reitora de serviços estudantis da escola, Mary Lee Walsh, confrontou Chris e confiscou sua placa.
Walsh provavelmente decidiu que Chris estava se tornando um incômodo e perguntou-lhe o que ele pensava que estava fazendo. Chris provavelmente fez um grande monólogo confuso sobre sua busca pelo amor verdadeiro, e Walsh provavelmente rejeitou a sua resposta. O ponto de discórdia de Walsh foi sem dúvida apenas a placa, independente do que Chris possa ter a dizer sobre isso. Chris simplesmente fez uma nova placa, mas em algumas semanas depois, Walsh o confrontou novamente. No final de janeiro de 2004, Chris revisou sua estratégia, deixando cópias do News Dash do Sonic 2, que era um boletim informativo na qual ele espalhou pelo campus, cada um contendo um único anúncio pessoal sobre si mesmo. Em fevereiro, Walsh reprimiu Chris novamente por conta deste ocorrido, proibindo a distribuição do News Dash. Devido à repetida violação da política do campus, Walsh levou Chris ao seu escritório para discutir o problema com ele. Obviamente, Chris ficou extremamente irritado com todo o ocorrido e lidou com o problema da sua maneira, retratando Walsh em seus quadrinhos como uma vilã malvada e jogando um Curse Kamehameha nela, que é uma espécie de Kamehameha na qual você amaldiçoa a pessoa. Isso foi uma coisa que o Chris inventou. Então, ele fez isso com a pobre reitora e ainda não se sabe se de fato ele fez isso na presença de Walsh ou se só foi no vídeo que ele fez posteriormente. Chris então ficou suspenso da faculdade por um ano após todo esse ocorrido e teve que fazer várias visitas ao psiquiatra. Por mais de uma década, de 2003 a meados de 2018, a Love Quest continuou, com Chris, obviamente sem surpresa nenhuma, não tendo feito nenhum progresso a encontrar um parceiro romântico. Em abril de 2012, ele perdeu a virgindade com uma prostituta, o que foi motivado principalmente pelo medo de ir para a prisão pelo incidente de Michael Snyder, a qual eu vou falar dele posteriormente. Durante o início de 2018, Chris sofreu uma lavagem cerebral pelos Idea Guys para encerrar a sua Love Quest de vez. Ele foi informado de que ele, na realidade, era casado e feliz com vários de seus personagens fictícios dos quadrinhos do Sonic 2. Esse é só um pequeno resumo de como que a Love Quest se iniciou. Eu ainda vou falar mais dela posteriormente, até porque ela é considerada uma das razões primordiais do Chris sofrer bullying e ataques na internet até hoje. E também é uma das razões de talvez ter levado ele à prisão, o estado na qual ele se encontra aqui. Mas enfim, isso é assunto para mais tarde. eBay é um famoso site de leilões online lá da gringa que Chris usou bastante em maio de 2001 até junho de 2019. Durante todo esse período, Chris comprava e vendia regularmente coisas no site. E o site também foi usado por Chris para vender produtos do Sonic 2 e entre outros derivados da sua, entre aspas, marca, né? Chris também comprou uma infinidade de bonecos de ação da My Little Pony no site. Suas muitas compras no eBay, inclusive, ajudaram Chris a acumular uma dívida de mais de $2.000 em seu cartão de crédito. Durante a saga Megan também muitas vezes fazia com que Chris comprasse suas coisas. Um exemplo até meio bizarro é ela pedindo para ele comprar fotos de soldados da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial, uns mais tranquilos, como CDs de animes, apetrechos da Sailor Moon e enfim. Provavelmente ela pedia essas coisas pro Chris porque ela não tinha um cartão de crédito. E em um e-mail de 2017, Megan revelou a natureza das transações. Ela se oferecia para reembolsar Chris com dinheiro ou qualquer outra coisa de valor. Embora, em muitos dos casos, parece que Chris comprava essas coisas como presentes mesmo para ela. Em 2015, Chris se mostrou um consumidor ávido de Amiibo, que ele comprava de cambistas do eBay por cerca de $30 cada. Chris parece estar buscando uma coleção completa de Amiibo, apesar dos problemas financeiros implícitos que ele estava passando na época, tendo que reconstruir a sua casa do zero por conta de um incêndio. Os trolls também notaram que Chris comprou uma minifigura de Lego de $30 e centenas de dólares em conjuntos de Lego. A típica onda de gasto de Chris normalmente termina em cerca de $600, sendo repassados a vários eBayers em troca de brinquedos de segunda mão. Em 2016, Chris mudou seus interesses de Amiibos para Transformers, gastando centenas de dólares na aquisição de novas figuras, apesar de estar mergulhado até o pescoço em uma crise financeira. Suas listagens de vendas também aumentaram drasticamente durante as sagas Defiant 2 Crisis, que é justamente o período em que ele teve vários problemas financeiros, e dos Idea Guys, que eu vou estar falando mais pra frente. Chris está atualmente suspenso de vender no eBay devido ao seu fraco desempenho como vendedor. Meu Deus, bicho, eu não sei nem por onde começar com essa aqui, sinceramente.
Bem, o Chris, de alguma forma, conseguiu fazer amizade com uma garota relativamente normal chamada Megan Schroeder. Ele teve talvez o relacionamento mais próximo com qualquer pessoa que ele já teve em sua vida. O Chris ele acabou por conhecer a Megan no verão de 2004 no The Game Place, onde ela e o seu irmão John eram frequentadores regulares. Megan e Chris tornaram-se bons amigos rapidamente, mas Chris, obviamente sendo o Chris, interpretou mal o vínculo entre eles como algo que poderia florescer em um romance verdadeiramente honesto. Megan tentou várias vezes estabelecer limites que Chris entendeu mal ou simplesmente ignorou, o que levou a tensões crescentes entre os dois, e tudo isso culminou num infeliz incidente de chicane for CWC.jpg. E meus amigos, bem, chicane for CWC.jpg, ela é uma imagem pornográfica que o Chris desenhou como parte de uma campanha para combater a Enciclopédia Dramática, que é uma enciclopédia lá da gringa que fala justamente dos dramas da internet. É como se fosse um Treta News lá da gringa, só que em forma de site, uma Wikipédia Treta News, entre aspas, né? Substituindo a negatividade pela subjetividade. Era isso que o Chris tinha como lema, né? E ele retrata a Chris usando a sua mão para tocar um siriricão na Megan, até ela atingir os finalmente, enquanto ele faz um sinal de joinha. Indiscutivelmente, a mais escandalosa de todo o cânone artístico de Chris, esta única imagem conseguiu, obviamente, invocar muito drama acerca de tudo isso. Eu vou estar colocando aí a imagem, uma forma de mascarar, né? Ela não é imagem verdadeira, obviamente, mas enfim, acho que vocês conseguem entender pelo que vocês estão vendo aí na tela, né? E quando o Chris ele fez o upload da imagem pela primeira vez para a Enciclopédia Dramática, ele colocou a legenda "Sua irmã gozou pra mim". O que exatamente ele quis dizer aqui é muito contestado por muito tempo, mas teve o intencional de levar a muitos usuários da Enciclopédia Dramática a concluir que o Chris estava representando a irmã fictícia dele, que no caso seria Cristal. Mas a imagem sugere que na realidade ela está endereçada ao irmão da Megan, né, o John Schroeder. Mas por que o Chris iria querer incorporar o irmão da Megan em suas fantasias sexuais é um mistério. Megan um dia esclareceria isso, explicando que a legenda de Chris era de fato dirigida ao irmão dela, porque o Chris na época acreditava que o John era o responsável por toda a postagem que estava acontecendo na Enciclopédia Dramática, né? Uma campanha difamatória que estava acontecendo contra o Chris na Enciclopédia Dramática. E em 12 de março de 2008, a Megan descobriu tudo que o Chris tinha escrito e desenhado sobre ela na internet, e especialmente o fato dela ter estrelado seu próprio desenho pornô, né? Embora não tenha conseguido tirar as imagens da página da Enciclopédia Dramática, nos dias seguintes, Chris enviou a ela uma série de mensagens tentando dar uma explicação para toda essa história, né? Algumas de suas tentativas de explicar a imagem para Megan são totalmente bizarras. A certa altura ele pareceu pensar que a Megan na realidade estava ofendida porque ela não tinha entendido a ação que estava acontecendo no desenho. Então deu uma explicação sobre o que é uma siririca, né? Em outro e-mail, o Chris também confirmou a suspeita de muitos trolls, a suspeita e a preocupação de muitos desses trolls, né? Que na realidade ele tinha pensamentos até mesmo de abusar sexualmente de Megan. Olha, obviamente a Megan não ficou nem um pouco feliz com tudo isso. E isso acabou sendo a gota d'água que destruiu permanentemente a amizade que já estava moribunda entre Chris e Megan. E as consequências dele ter postado isso na internet continuaram a assombrar ele por anos. Na verdade, é inteiramente concebível que o esforço que ele direcionou justamente para tirar toda essa campanha difamatória da Enciclopédia Dramática colocou mais lenha na fogueira para os trolls agirem nos anos posteriores, o que acabou sendo um completo backfire aí pro Chris, e ele acabou se dando muito mal em toda essa questão.
E isso só demonstra a visão infantilizada que o Chris tinha na época e a forma impulsiva que ele reagiu a tudo isso, criando mais problemas para ele do que resolvendo qualquer tipo de problema que ele tinha. E uma parte ainda mais bizarra de toda essa história é que depois de o Chris passar por todas aquelas crises financeiras que ele tinha passado, porque a casa dele tinha pegado fogo e toda a dívida que ele tinha também nos seus cartões de créditos por gastar tudo em brinquedos de segunda mão no eBay, o Chris ele ofereceu a imagem da She Came for CWC e outras obras de artes, entre aspas, pornográficas, à venda por $1.000 em abril de 2018 no eBay. E o conjunto inteiro foi rapidamente vendido no dia seguinte, ajudando o Chris em toda essa crise financeira que ele estava passando na época. Eu acho que essa é uma das demonstrações de quão sem noção o Chris é para fazer uma coisa dessa com uma pessoa que ele considerava como uma amiga, né? Ele literalmente expôs a amiga dele na internet a troco de nada e ainda era tão paranoico que pensou que o irmão dela estava atrás de toda essa difamação que estava acontecendo contra ele na Enciclopédia Dramática, sendo que, na realidade, isso era puramente responsabilidade dele de ter se exposto na internet da forma que se expôs e estava recebendo as consequências de tudo isso. É realmente surreal como ele trata a Meghan e, obviamente, é completamente entendível a Meghan cortar relações com ele. O Santuário Meghan era um pequeno santuário no quarto de Chris, contendo desenhos e presentes de Meghan Schroeder, e um excelente exemplo de sua obsessão quase religiosa por ela. Coletivamente, o conteúdo do santuário contrastava de uma forma estranha com os esforços intensivos de Chris para afirmar a sua masculinidade e heterossexualidade estereotipadas. Estava cheio de estatuetas de My Little Pony, brinquedos de pelúcia da Hello Kitty, mangás shoujo hiperfemininos, DVDs de Wedding Peach e outros animes shoujo, mercadorias de Sailor Moon e pelo menos um live action americano, o filme mais feminino A Verdade sobre Cães e Gatos. O santuário apresentava diferentes peças de artes envoltas em protetores de página transparentes, organizadas em duas colunas, presumivelmente todas desenhadas por Meghan. A coluna da esquerda apresentava a versão original de Patty-chan, de Meghan, bem como vários pokémons desenhados no estilo artístico de Sonic the Hedgehog, enquanto a da direita tinha o desenho de Sailor Moon junto com fotos de dois personagens de Meghan, Spunk e Skunk, que seria escrito nos quadrinhos de Chris como Megalila Skunk, e Hound Howl, que seria adaptado no mundo de Sonic 2 como Canino Hound Howl, ou Canine Hound Howl. Notavelmente, cada imagem, exceto as de Sailor Moon e Patty-chan, parece ter sido rastreada a partir da mesma fonte, uma ilustração oficial de Sonic the Hedgehog. Isso indica que, assim como Chris, Meghan encontrou algum mérito em recolorir o mesmo personagem. No entanto, não é surpreendente que os traços e redesenhos de Meghan sejam mais complexos e de qualidade indiscutivelmente superior aos de Chris. Em 19 de setembro de 2009, Chris removeu partes do santuário, incluindo a galeria das obras de artes. Quase exatamente um ano depois, Chris removeu grande parte do santuário, com exceção de suas recordações de My Little Pony. Obviamente, isso é reflexo do que aconteceu por conta do incidente de She Came for CWC. John's Custom Gundam Sisterly Rescue, caramba, é um título bem grande, né? É outra das ideias de jogo de Chris. Desta vez, em vez de focar em Sonic 2 ou em si mesmo, Chris coloca o irmão de Meghan Schroeder no centro das atenções. Chris pensou que iria cair nas boas graças de Meghan ao escalar o irmão dela para um de seus jogos ruins. Este consegue trabalhar elementos da série de quadrinhos do Sonic 2 e da franquia de animes Mecha Gundam. Não se sabe muito sobre o jogo como o resto das ideias de Chris, além da capa simulada. Curiosamente, esta peça, de acordo com os dados de direitos autorais, foi produzida em algum momento de 2008, o que sugere que é anterior ao drama sobre a descoberta de She Came for CWC.jpg por Meghan. Mas foi criada muito depois de Meghan ter dito a Chris que ele a estava assustando por representá-la em seus quadrinhos. O aspecto mais notável deste jogo é que alguém além de Chris ou Sonic 2 é o protagonista. Em vez disso, é John Schroeder, irmão de Meghan. A imagem afirma que John deve pilotar um Gundam personalizado feito de Lego para resgatar Meghan de Mary Lee Walsh e seu exército de Jerk Cops.
Jerk Ops é uma expressão usada por Chris para se referir a seguranças de shopping e até mesmo policiais. Dr. Eggman e algumas unidades aleatórias do original também possuem suas aparições. É claro que o jogo também possui os antagonistas do anime, o Principado de Zeon, que é provavelmente um spam de Zaku. Claro, você pode até mesmo desbloquear o Chris como personagem jogável, isso não poderia faltar em um jogo feito pelo Chris, é claro. Megan trocou vários e-mails com Chris ao longo dos anos. É perceptível a mudança da relação dos dois na medida em que Chris começa a importunar a Megan. Os e-mails podem ser classificados em diferentes eras, por assim dizer. De 2005 até 2006, Megan geralmente era amigável com Chris. No entanto, se seus e-mails servirem de referência, Chris já estava agindo de forma assustadora com ela, tocando nela e falando que ele queria que ela fosse a namorada dele. Embora ela tenha afirmado repetidamente que odeia ser tocada e não quer um namorado. Ela queria ser civilizada com ele nesse período, mas isso não duraria para sempre. No início então do ano de 2007, mais ou menos entre janeiro e julho, Megan começou a enviar menos e-mails para Chris durante esse período. Talvez porque ela estava ocupada com a vida em geral em comparação com o Chris. Ou foi porque o Chris estava ficando ainda mais assustador com ela. No entanto, apesar dos repetidos e-mails de Chris e do fiasco que seria o concurso Parappa the Rapper, ela continuaria a ser gentil com ele na maior parte do tempo. Entretanto, no final do ano de 2007, entre agosto e dezembro, seria então que o comportamento assustador de Chris em relação a Megan finalmente chegaria ao seu auge. Como suas tentativas de dizer gentilmente a Chris para parar de tocar nela e fazer avanços sobre ela constantemente caíam em ouvidos surdos, ela finalmente adotou um tom mais enérgico aqui e disse sem rodeios para o Chris que não gostava do comportamento dele, especialmente de sua antipatia por Adam Stackhouse durante o concurso Master Onion, que eu vou falar posteriormente do porquê que o Chris tinha esse ódio contra o Adam Stackhouse, tipo, o cara que ganhou a competição que o Chris estava participando. E que ele precisava parar com esse tipo de ódio e comentários maldosos que o Chris fazia ao Adam Stackhouse. Chris então deu a parecer que entendeu a mensagem. Ainda assim, é claro que ele conseguia estragar tudo de novo não muito tempo depois. E por fim do ano de 2008, em que a relação entre os dois veio a terminar de vez, a amizade de Chris com Megan já havia mostrado sinais de ruptura antes mesmo do fiasco de She Came for CWC. Mas só foi depois disso que a amizade deles finalmente se despedaçou. Entre as tentativas mal feitas de Chris de pedir desculpa por desenhá-la fazendo atos libidinosos, né? Uma amiga que não apenas lhe disse repetidamente para parar de tocar nele, mas também que dizia que não queria se envolver em um relacionamento romântico nem sexual com ele, admitindo que ele poderia ter se tornado um maníaco abusivo, o que ela não está nem um pouco longe da razão. Megan finalmente se cansou de seu comportamento assustador e de sua recusa total em ouvir ela. Depois de dizer que não podia mais confiar nele, ela finalmente rompeu todo o contato com ele. Esta foi a última vez que Chris teve algum tipo de conversa com a Megan. Então é isso. Chegamos finalmente ao fim da primeira parte desse gigantesco e bizarro iceberg. Nós ainda nem chegamos a passar da superfície. As próximas partes com certeza vão ser as mais bizarras e mais longas também, porque já vamos entrar na era das trollagens do Chris. E meu Deus, como que esse cara adora ser feito de otário, bicho. Então, se você não quer perder as próximas partes do iceberg, considere se inscrever no canal e, se possível, dar um like para dar uma força no engajamento, porque não foi fácil e com certeza não vai ser fácil fazer as próximas partes desse iceberg. Ademais é isso. Fiquem com Deus.